Graça e paz, meus irmãos, eu gostaria de trazer uma palavra de encorajamento para toda a igreja nesse dia e dizer que Ele nos libertou do império das trevas. Fomos libertos das trevas por Cristo Jesus. O texto base dessa palavra está em Colossenses 1,13, onde a palavra de Deus nos diz que Cristo nos resgatou, nos redimiu desse império das trevas e nos transportou para o reino do Filho amado. E para que a gente possa compreender como se deu essa nossa libertação, nós precisamos voltar do início, voltar do Éden, no dia da queda. O dia em que Adão e Eva desobedeceram a Deus e comeram do fruto proibido. A partir desse momento, o homem foi separado de Deus. É o que a palavra nos diz em Romanos 3,23, que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. A partir desse momento, o homem que havia sido criado para desfrutar de uma intimidade diária com Deus havia sido separado do seu Criador. E não somente isso, quando o homem pecou, a morte entrou em nossas vidas. É o que a palavra nos diz em Romanos 6,23, que o salário do pecado é a morte. E nesse momento também, meus irmãos, quando o homem deu essa legalidade, o domínio desse mundo foi entregue nas mãos de Satanás, que é o que a palavra nos diz em 1 João 5,19, que o mundo inteiro jaz no maligno. E desde então, a humanidade foi condenada a ficar oprimida, escravizada, debaixo das mãos de Satanás, num reino de morte, num reino de angústia, num reino de tristeza. Mas Deus não foi pego de surpresa. Deus não ficou como quem não soubesse o que fazer no momento do erro de Adão. E Deus nos prometeu um Redentor. Deus nos prometeu um Salvador e um Libertador. Já em Gênesis 3,15, o nosso Deus promete que a descendência da mulher esmagaria a cabeça da serpente, esmagaria a cabeça de Satanás. E desde então, toda a história bíblica se desenrola em torno desse tema, redenção e resgate, onde Deus propôs firmemente no seu coração se humilhar e descer até a terra, para salvar pecadores como eu e como vocês. E esta promessa se cumpriu. Glórias a Deus, porque a promessa se cumpriu. Em João 3,16, Deus diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E desde então, meus irmãos, desde o momento em que você crê, em que nós cremos nessa obra consumada de Cristo, nós somos resgatados desse império maligno e colocados no reino de Deus. Desde então, todos aqueles que creem em Cristo e o confessam como Salvador se tornam filhos e cidadãos do reino. Amém? E diante dessa tão grande libertação, diante dessa tão grande e maravilhosa obra, qual deveria ser a nossa atitude? Qual deveria ser a atitude de um liberto? Eu gostaria de dizer para os irmãos que nós somos salvos por um propósito. Nós somos salvos por um propósito. E eu gostaria de ler a palavra de Deus para poder dizer para vocês qual é o propósito dessa libertação. A palavra está em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. A palavra diz o seguinte: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a maravilhosa luz. Esse é o propósito, meus irmãos, de nós termos sido libertos. Proclamar as boas novas do Evangelho, daquele que nos libertou, daquele que nos salvou. A libertação em si só não é nada, mas nós somos libertos por uma missão, a missão de pregar o Evangelho. E podemos aprender com o apóstolo Paulo, que diz o seguinte: eu criei e por isso eu falei. Então nós, os que cremos, nós também temos que falar. Nós também temos essa responsabilidade de fazer com que o Evangelho chegue a essas pessoas, muitas pessoas que ainda estão escravizadas debaixo do império das trevas. Que todos nós hoje, com fé, possamos dizer assim como o profeta Isaías falou: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, envia-nos a nós, Senhor. Que vocês possamos ser os trabalhadores da última hora. Os campos estão prontos para colher, os campos estão brancos. Que você se disponha a pregar as boas novas onde quer que você vá. Que esse vídeo possa ter abençoado o teu coração, em nome do Senhor Jesus. Amém?